Olá pessoal, eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor de História, membro do GPOSH US, e neste vídeo vou falar um pouco sobre a trajetória intelectual e política do filósofo marxista húngaro George Lukács. Lukács nasceu em 13 de abril de 1885, em Budapeste, e faleceu em 1971, no dia 4 de junho, na mesma cidade. Lukács era filho de um próspero dirigente da principal instituição bancária da Hungria e nasceu num berço familiar onde a presença de grandes intelectuais, figuras de peso político da Hungria era muito comum. E desde a juventude, Lukács convivia com Max Weber, Georg Simmel, Ernst Bloch, entre outros grandes intelectuais da época. Lukács, desde a sua juventude, nutria uma posição contrária às convenções do mundo burguês. Sobretudo, o modo de vida burguês. Lukács nasceu no berço de uma família que tinha status, privilégios, posições de destaque na Hungria. Mas Lukács, desde cedo, ele discordava, não aceitava e se contrapunha à vida empírica degradante da sociedade burguesa. Portanto, essa posição ética vai marcar decisivamente a trajetória intelectual e política de Lukács. Ele mesmo dizia que conciliava uma posição, uma ética de esquerda com a epistemologia de direita. Uma ética de esquerda porque ele não concordava com a alienação, as contradições, a degradação do mundo burguês. E uma epistemologia de direita porque ele é legatário de toda a tradição liberal e iluminista da Revolução Burguesa. Autores como Kant, Hegel, Max Weber, Georg Simmel, Karl Marx, Kierkegaard, todos esses autores, Lukács sofreu uma significativa influência. E isso vai marcar, portanto, a sua juventude, seu período de produção intelectual, em que isso vai estar presente em obras como A Alma e as Formas, Teoria do Romance, ou seja, um kantismo, um hegelianismo muito forte nas obras de juventude de Lukács. Lukács entrou na Universidade de Budapeste em 1902. Em 1906, ele obteve o título de doutor em Ciências Jurídicas e em 1909, o título de doutor em Filosofia. Lukács teve um contato inicial com o marxismo a partir da leitura do Capital em 1908, onde ele procurava um fundamento sociológico para desenvolver uma monografia de estudos ligados à literatura, à arte de um modo geral. Mas Lukács efetivamente se aproxima do marxismo quando ele se filia em 1918 ao Partido Comunista da Hungria. E Lukács teve uma atuação política muito significativa, foi um militante político disciplinado. Ou seja, durante toda a vida Lukács ele foi um homem de partido. E nesse período, portanto, ele, sob o impacto da Revolução Bolchevique de 1917 e a expectativa de difusão dessa revolução pela Europa e pelo mundo, entusiasmou profundamente Lukács.
Em 1919, é derrubada a monarquia na Hungria e instalado a República a República Húngara dos Conselhos, onde Lukács vai desempenhar a função de vice-coordenador, né? Ou vice-comissário do povo para as questões da cultura e educação popular. E nessa breve gestão, Lukács se destacou por ter empreendido uma política cultural, né, democrática e pluralista, né? Então, assim, depois que a República Húngara dos Conselhos foi derrotada, o Lukács ele foi exilado, né, e viaja, né, para Viena, enfim. E aí ele começa a desenvolver estudos, reflexões, e é desse período, né, que vai surgir ensaios, artigos, que depois vão ser reunidos no livro História e Consciência de Classe, publicado em 1923. Nesse livro, Lukács vai expressar todo o rigor teórico e o seu entusiasmo revolucionário com a ascensão da classe operária na cena da história, né? Ou seja, Lukács, inclusive nesse livro, foi fortemente atacado por ter incorrido num tipo de messianismo revolucionário, né? E ter sofrido uma forte influência do hegelianismo, né? Lukács, veja bem, Lukács ele foi um homem de seu tempo. Ele quis dar uma resposta para os problemas do seu tempo, né? Lukács atravessou a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazifascismo, do stalinismo, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, assim, Lukács viveu as turbulências históricas do seu tempo e se posicionou diante delas. E travou polêmicas profundas. Foi atacado, foi desmoralizado, né? Mas ficou na história como um dos grandes pensadores comunistas, né? Marxistas do século XX. Em História e Consciência de Classe, Lukács está vivendo ali um contexto de ascensão do stalinismo, né? Lenin morre em 1924. O livro de Lukács foi publicado em 1923. E a repercussão que o livro gerou, né, conferiu a Lukács uma certa pecha, né? Assim, conferiu a Lukács, vamos dizer assim, um estigma, né? Porque a influência hegeliana do livro História e Consciência de Classe é muito evidente. Mas qual o significado disso? Ora, Lukács estava lutando no interior do marxismo por uma concepção dialética, uma concepção do materialismo histórico aberto, dinâmico, né? As pressões do stalinismo, né, criaram, por exemplo, uma concepção, né, da dialética que tem como base o mecanicismo, o evolucionismo, né, o dogmatismo. Né? O marxismo-leninismo se tornou a ideologia oficial do Estado soviético. Se constituiu como mecanismo, por exemplo, de um critério para estabelecer qual a verdadeira fundamentação do marxismo, né? O critério para a arte, para a política, enfim. O livro de Lukács vai contra isso. Por quê? Porque Lukács reconhece o valor teórico-metodológico da dialética hegeliana. E isso confere ao marxismo uma dinâmica, porque
o Marx se apropriou de Hegel no sentido de sua superação e instituiu uma nova perspectiva teórico-científica, que foi o materialismo histórico, a dialética materialista. Lukács estava tentando fazer essa fusão, né? Essa fusão dialética, vamos dizer assim, porque o marxismo tem o seu caráter dinâmico exatamente na perspectiva da dialética, o método dialético, né? E aí esse livro repercutiu profundamente na intelectualidade marxista, na intelectualidade europeia como um todo. É considerado o livro mais influente de filosofia marxista do século XX. Influenciou a escola de Frankfurt, o existencialismo francês, influenciou autores como Lucien Goldman, né? Merleau-Ponty. Então, assim, é um livro que, de fato, demarca na história do marxismo um momento decisivo, né? E aí Lukács sofreu muitas pressões, sobretudo políticas, né? Porque no contexto de ascensão do nazifascismo, Lukács tinha posição. Era um comunista lutando contra o nazismo e o fascismo. As autocríticas reiteradas que Lukács fez durante o período stalinista eram um expediente tático para ele se manter ativo no interior do movimento comunista, na luta contra esses regimes totalitários, né? Enfim, Lukács, como um entusiasta da Revolução Russa, por exemplo, em 1918, publicou um artigo na revista Comunismos, que era a revista teórica do movimento comunista internacional, publicou um artigo chamado O Bolchevismo como Problema Moral, mostrando ali seu entusiasmo, louvando o importante processo revolucionário na Rússia, em 1917, mas que ao mesmo tempo questionava as questões morais desse movimento, né? Porque o bolchevismo colocava para o homem um problema ético insolúvel. É possível chegar, conquistar, né? Ou melhor, é possível ser bom fazendo mal? Né? O que aquilo que o cara está querendo dizer? É possível chegar à emancipação humana usando a violência? Porque Lukács, como herdeiro desses princípios éticos, né? Sobretudo, vamos dizer assim, uma ética pautada nos valores humanistas, não acreditava que se fosse possível conseguir a plena emancipação humana mediante atos de violência, né? Diferentemente de Raskolnikov, personagem de Crime e Castigo de Dostoiévski, que acreditava chegar à verdade mentindo. Nesse livro, Lukács, um clássico do século XX, do professor Celso Frederico, faz esse balanço, breve balanço histórico dessa trajetória intelectual e política de Lukács. E vai apontar esses elementos, né? Lukács, depois sobretudo na década de 30, no início da década de 30, vai sofrer uma grande reviravolta em seu pensamento. Lukács ele vai para Moscou e lá vai começar uma parceria com o intelectual russo Mikhail Lifshitz no Instituto Max Engels de Moscou. E lá vai se deparar com os manuscritos econômico-filosóficos, originais dos manuscritos econômico-filosóficos de 1844 de Marx. Isso vai representar um novo recomeço para Lukács na sua produção teórico-filosófica, porque os manuscritos vão abrir uma nova perspectiva de entendimento sobre os fundamentos do marxismo. E é daí que Lukács vai começar a esboçar o que doravante vai se constituir numa ontologia do ser social, ou seja, a compreensão de que o marxismo se constitui enquanto uma ontologia do ser social.
E Lukács, a partir daí, vai começar a desenvolver inúmeras novas reflexões que vão constituir esse novo caminho na sua pesquisa, suas reflexões, sobretudo no campo da estética e nas questões teórico-filosóficas, né? Lukács, em 1937, vai escrever O Jovem Hegel e os Paulianos da Sociedade Capitalista. Uma obra que é importante no estudo do pensamento de Hegel e a crítica das contradições sociais da sociedade, né, burguesa. Lukács, ele, a partir da década de 50, por exemplo, em 1957, ele vai publicar uma introdução a uma estética marxista, que vai ser a base para a fundamentação de sua grande estética, né, que vai ser publicada em 1963. E já nesse período de elaboração da sua obra estética, Lukács também esboça os fundamentos, né, de uma perspectiva ontológica que ele quer elaborar a partir de uma ética, ou seja, uma ética marxista. Então, a ontologia, a obra, seria uma introdução à ética. No entanto, essa obra ela se torna autônoma e é a última obra filosófica de Lukács, né? A Ontologia, volume 1 e 2 e os Prolegômenos. Essa obra ela foi publicada em algumas partes, né, no início da década de 70, mas ela vai ser publicada integralmente, né, em 1985, 86. Né, vai ter as primeiras publicações, né, no alemão, a ontologia de Lukács. A ontologia de Lukács representa um marco no que diz respeito às tentativas de renascimento do marxismo pós-stalinismo. Né? O stalinismo ele enrijeceu, esterilizou o elemento dinâmico do marxismo. E Lukács, nesse esforço, vai tentar renovar o marxismo, conferindo a ele um estatuto ontológico, né? Uma tentativa correta de se apropriar dos fundamentos autênticos do marxismo. E a ontologia, portanto, vai ser essa tentativa, né, para uma ontologia do ser social, vai ser essa tentativa de conferir ao marxismo o seu verdadeiro fundamento, né? A ontologia é uma tentativa de Lukács de explicar a gênese e o autodesenvolvimento da vida social, né? Por isso que ele vai desenvolver um complexo categorial que vai explicitar essas características imanentes do ser social. E a partir daí ele vai constituir, portanto, à luz da dialética materialista, os processos constitutivos que vão conferir ao ser social a sua especificidade e a sua natureza essencial. Né? O trabalho, que é o ponto de partida da praxis do ser social, vai representar, portanto, uma atividade material e espiritual, que vai realizar, portanto, o sujeito-objeto na relação pensamento e realidade. Portanto, a partir desse ato de fundação do ser social, a partir do trabalho, o ser social, o homem histórico concreto, vai se desenvolver a partir de um complexo de complexos, que é a sociedade enquanto uma totalidade de determinações dialeticamente articuladas. Então, pessoal, essa é uma breve exposição sobre trajetória intelectual e política de Lukács.
para a gente levantar um debate, trazer à tona as contribuições de Lukács e sua importância no interior da tradição do pensamento marxista. Então, até uma outra oportunidade, se inscrevam no nosso canal, TVG Porsche, curtam os nossos vídeos, divulguem, e é isso. Um abraço. Marcondes, deixa eu te interromper aqui só para ler essa pergunta, porque faz parte. O Pode Juliano perguntar. está pedindo para você explicar o que é ontologia. Na hora. Juliano, né? Isso. Juliano, camarada, vamos lá. Eu mesmo. Obrigado pela pergunta. A ontologia, em linhas gerais, por exemplo, existe a ontologia clássica, que é a ontologia como uma parte da filosofia clássica, né? Que discute as questões do ser em geral. O que é o ser, como se constitui o ser, qual o sentido do ser, discute questões gerais do ser. Essas são as questões da ontologia clássica, né? Como uma parte da filosofia. A ontologia de Lukács trata dos fundamentos constitutivos, da especificidade e da natureza essencial do ser social. Por isso que a ontologia de Lukács é uma ontologia do ser social. Ou seja, é um pensamento sobre os fundamentos constitutivos, a especificidade e a natureza essencial do ser social. Daí que ele vai ancorar essa ontologia a partir de categorias decisivas do ser social, que vão possibilitar a explicitação desses elementos constitutivos do ser. Por isso que o Lukács vai dizer, tomando de Marx, que as categorias são formas de ser, determinações da existência. Para explicitar os fundamentos constitutivos do ser social, é necessário se basear estabelecer uma mediação categorial para a apropriação desses elementos. E as categorias ontológicas que ele vai desenvolver são, sobretudo, 4. Né? Mas tem outras, mas que ele destaca como 4. Que aí, no segundo volume da ontologia, né, para uma ontologia do ser social, vai estar lá os complexos categoriais decisivos. Trabalho, reprodução, ideologia e estranhamento. Né? Portanto, Juliano, esse é o sentido da ontologia do ser social de Lukács. Ainda que Lukács deixe muito claro isso no capítulo do trabalho, que o ser social tem, na sua natureza orgânica, o seu fundamento ontológico irrevogável. Por isso que Lukács tem a preocupação de dizer que há uma interação dialética entre as 3 esferas do ser. O ser inorgânico, o ser orgânico e o ser social. O ser social tem sua base ontológica irrevogável nessas 2 outras esferas, né? Que estabelecem uma relação dinâmica entre si e que daí vão suscitar novas esferas. Por exemplo, o ser orgânico é resultado da dinâmica que existe na natureza inorgânica. E há um salto aí de uma esfera para outra. Por isso que ele vai dizer, o que é o trabalho? É a categoria que explica o salto da esfera orgânica para a esfera social. É a categoria que explica o processo concreto que possibilita, objetivamente, o salto ontológico, ou seja, a transformação do ser natural no ser social. Ou seja, uma esfera, o ser social é uma esfera de novo tipo, né? Que tem como característica fundamental a capacidade do ser social se autocriar, se autoproduzir. Portanto, produzir a sua história, produzir economia, produzir suas condições de subsistência material, criar política, criar arte, criar a ideia de Deus, criar as religiões, né? Marcondes, E é contraditório esse processo. Pronto. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. A Carla, pode estar. Falou, Carla? Pronto, isso. A Yara está perguntando assim para você confirmar. Então, a ontologia de Lukács é um estudo das origens do ser social? É um estudo das origens do ser social e do seu subsequente desdobramento, ou seus subsequentes desdobramentos, né?
em um ser de trabalho, em um ser de linguagem, em um ser de cultura, em um ser de ética, em um ser de múltiplas relações e determinações, né? Porque a ontologia, ao explicar a gênese do ser social, explica também o processo do seu reproduzir-se, né? Enquanto ser biológico e ser social, sobretudo, né? Tá certo? Carmen, isso. A Carmen está perguntando, por que na obra estética já tinha os fundamentos ontológicos? Olha, é uma pergunta difícil, que quem vai responder é a Carla amanhã, sexta-feira. Mas assim, olha só, pergunta difícil, né? Mas o que é que eu posso dizer? Eu não sou um estudioso da estética, né? A Carla é uma estudiosa da estética. Com certeza ela vai explicar com muito mais fundamentos isso. Mas o que é que eu posso dizer? Por que é que na estética já há os fundamentos ontológicos? Porque, veja bem, Lukács pensa a estética com base em pressupostos materialistas, ou seja, concretos, históricos. A arte é uma criação fundamentalmente humana. E o humano pressupõe o quê? Concretude histórica, relações objetivas, processualidade, contradição, possibilidades de avanço, de recuo. Então, aí está o fundamento os fundamentos ontológicos, né? É decisivo o estudo da estética, porque ele já esboça esses fundamentos no âmbito da arte, para compreender o estético, a especificidade do estético, né? E aí a ontologia, aí Lukács, ele obviamente que já pensando nos fundamentos ontológicos para uma ética, vai desenvolver os elementos característicos, constitutivos desse ser social, né? Que tem no trabalho a sua prática originária, seu ponto de partida, e se reproduz de forma contínua, ininterrupta, a partir da cultura, da economia, da ética, da estética, da moral, do direito, da linguagem, da educação. Ou seja, um complexo de... O ser social se reproduz enquanto um complexo de complexos, né? Por isso assim, o que é que marca decisivamente o processo, a trajetória intelectual de Lukács rumo à consolidação de uma apropriação correta do marxismo? Começa ali em 1930, no estudo dos manuscritos econômicos filosóficos, e se desdobra e avança com a estética e a ontologia. Apesar de que em obras, por exemplo, como o jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista, é muito importante essa obra também de Lukács, né? Introdução à estética marxista, né? É decisivo. Marxismo ou existencialismo é decisivo. A destruição da razão é decisivo para compreender o fenômeno do irracionalismo, ainda que Lukács tenha incorrido em certos equívocos, no sentido de colocar no mesmo saco autores como, né, Schiller, Kierkegaard, como é que diz, Hegel, né, Kant, né, porque o irracionalismo alemão tem uma longa tradição intelectual. Ele se pergunta, né, em A Destruição da Razão, como é que uma nação como a alemã, herdeira de uma cultura clássica, herdeira de Goethe, de Kant, né, de Hegel, de inúmeros grandes pensadores, estetas, né, poetas e tudo, desembocou no nazismo, né? E aí é claro que Lukács está dando uma resposta naquele momento, então ele radicaliza a sua análise, né? E aí, assim, por isso que a crítica dele ao existencialismo também tem certos limites, de acordo com o Celso Frederico, né? O existencialismo não é o existencialismo não supera o marxismo, né? O existencialismo é uma dimensão importante do marxismo que se expressa a partir de uma filosofia e um modo de vida, né? E o próprio Sartre, inclusive, vai demonstrar isso praticamente no seu engajamento intelectual, político, né? Então, assim, pessoal, eu esbocei em linhas gerais, né? Eu já estou concluindo aqui, tá certo?
assim, dava um curso, né, um semestre, falar de Lukács, da trajetória de Lukács, né, pausadamente. Eu não tenho esse poder de síntese, de fazer essa análise mais acurada, assim, em pouco tempo, né, sobre essa, mas, enfim, foi só uma apresentação em linhas gerais do percurso de Lukács, sobretudo no que diz respeito à história consciente de classe e ontologia, porque é fundamental compreendermos os desdobramentos teóricos de Lukács, desde de sua juventude, marcadamente pela influência kantiana, hegeliana, e na sua obra de maturidade, mas ainda que eu não pense enquanto corte epistemológico, né, como fez Althusser com o marxismo, né, com Marx, jovem maduro, Max Maduro, ou jovem Lukács, velho Lukács. Não. Eu defendo na minha tese que há uma continuidade progressiva do avanço de Lukács rumo à ontologia. Né? Não há ruptura. Há um avanço contínuo onde a apropriação ontológica dos fundamentos da dialética marxista vão ficando mais claros, né, à medida que Lukács consolida a sua obra de maturidade, que é a ontologia, né? E vai delinear ali esses fundamentos ontológicos, justificando, né, que o ser social tem sua gênese no trabalho e se reproduz socialmente a partir de um complexo de relações dialeticamente articuladas. Então, ele lança as bases ontológicas para a compreensão da gênese, desenvolvimento e processo do ser social, né? Então, assim, pessoal, para finalizar, é isso. Eu acho que vocês vão enriquecer muito mais com a leitura dessas obras aqui, desses livros que eu indiquei. Espero que o Fred possa enviar para vocês pelo e-mail, tá certo? Então, assim, se alguém tiver mais uma pergunta a fazer, fique à vontade, tá certo? Para a gente encerrar, tá bom? Podem criticar aqui, podem meter a lenha. Tá. O Glauber fez um comentário, mas eu acho que você já respondeu um pouco sobre isso. Ele diz assim: visto o grande processo evolutivo, entre aspas, da obra de Lukács, que vai da história e consciência de classe à sua ontologia e estética, podemos falar em dois Lukács ou em um único que podemos encontrar permanências e rupturas? Tem outra pergunta, deixa eu ler logo, que tu responde as duas. Vou ler o comentário do Jean, ele diz assim: li as páginas indicadas da tese do professor, né, não sabia desse progresso da categoria da totalidade em seu pensamento, da história e consciência de classe e a ontologia. E o Juliano, para não perder o costume, fez uma pergunta, porque ele fez essa pergunta já, né? Qual a contribuição de Lukács para a educação? Tem uma pergunta da Aline, o Jânio está dizendo. Cadê a pergunta da Aline? Eu perdi. A Aline pergunta: qual foi o objetivo central de Lukács para desenvolver a ontologia do ser social? Pronto. Meu amigo, vocês querem destruir aqui o expositor, né? Não, pessoal, brincando. Obrigado pelas perguntas, tá bom? É uma tese cada pergunta, mas claro, muito boas. Veja bem, pessoal. Glauber, eu penso Lukács enquanto a unidade de contradição, né? Seu pensamento, né? Eu não vejo rupturas, ou melhor, eu não vejo um corte epistemológico em Lukács, né? Eu não vejo um Lukács, uma divisão assim entre o jovem Lukács e o Lukács maduro, porque como o Lukács é um pensador dialético, a dialética é o quê? Superação, né? Crítica, apropriação, superação, né? Então, o Lukács foi um dialético desde sua juventude, né? Então, assim, o pensamento dele estava em mutação, porque ele estava tentando dar uma resposta às urgências do seu contexto histórico. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, ascensão dos regimes totalitários, stalinismo, estabilidade do capitalismo, né? Por exemplo, em 1928, ele publica as chamadas Teses de Bloom. Bloom era o seu pseudônimo nas atividades clandestinas.
em que, diante da estabilidade capitalista e o recuo, o refluxo do movimento operário, ele defendeu as teses de reformas, reformas democráticas, né? Entendeu? Negando, por exemplo, posições anteriores, mais radicais, mais dogmáticas, né? Então, isso mostra como o Lukács ele vai, né, se transformando, vai dialogando com o tempo, dando resposta. Então, assim, o pensamento de Lukács é uma unidade contraditória de avanços. Eu não vejo recuo no pensamento de Lukács. Eu vejo um avanço contínuo, né? E que é plenamente consolidado da estética e na ontologia, né? Certo? Marcondes, Então, me permite só um comentário nesse ponto? por favor. Eu não sei se você vai concordar, mas eu gosto muito de entender como um processo de superações, né, no sentido marxiano mesmo, de que Isso. o desenvolvimento dele, a trajetória dele é um exemplo do método dialético, né, sim, de superações contínuas. Eu concordo plenamente, cara. Inclusive, isso está na tese, né? Que é a apropriação, é a Aufhebung, né? Assim, é a superação, é a crítica superadora, né? Assimila, conserva, supera, né? E Lukács é isso, se supera a cada etapa do seu pensamento, a cada momento histórico do seu pensamento, né? Por isso que eu vejo esse progresso contínuo, com contradições, né, e tal. Eu não vejo recuos, né? Porque se você pegar cada obra de Lukács à luz do seu contexto, é uma resposta às questões históricas. Por isso que é dialético, como você bem colocou, Carlos. A pergunta do Juliano, né? Não, foi da... Desculpa, Carla, só para lembrar rapidinho. Quais as contribuições para a educação? Olha, inúmeras. A educação é um complexo social, rico de determinações e relações, né? É uma expressão do desenvolvimento humano-social. E aí Lukács compreende a educação como um complexo social decisivo no processo de reprodução social das relações humanos-sociais, por exemplo, né? No capítulo da reprodução, Lukács vai dar uma ênfase destacada ao complexo da educação, porque a educação se constitui como esse vetor fundamental de reprodução de visões de mundo, de humanização, de reprodução de valores, da reprodução de ideologias, né? Então, é um complexo categorial decisivo no processo de reprodução do ser social, a educação. E, inclusive, eu acho que o debate Lukács no âmbito da educação ainda precisa ser mais explorado, né? Recentemente, a Carla publicou um vídeo sobre isso, sobre o complexo da educação em Lukács, né? Dentre os complexos do ser social, aquele que mais contribui para o processo, por exemplo, um dos complexos decisivos para o processo de conscientização do ser social. Ou seja, por meio de ensinar conteúdo de história, de sociologia, de filosofia, de literatura, é fundamental para o ser social ter consciência de si e para si. É um complexo decisivo nesse sentido. Por isso que a educação, à luz da ontologia de Lukács, ela pode ser concebida como um espaço de disputas ideológicas. Porque nós estamos disputando o quê? Consciências. Daí que o Lukács vai dizer, a educação é o quê, pessoal? É uma teleologia secundária. Por quê? Porque é a consciência atuando em outra consciência, transformando aquelas consciências, né? Disputando saberes, ideias, orientação de rumos, né? Por isso que é importante esse processo de apropriação da educação como complexo social. Outra pergunta foi da Aline, foi sobre... desculpa, não anotei. Diz aí, Carla, de novo, por favor. Pode repetir, Aline. Foi qual é o objetivo... É que eu estou procurando aqui. Qual foi o objetivo central de Lukács para desenvolver a ontologia do ser social? Olha, Aline, é o seguinte, foi a tentativa de dar uma resposta aos problemas do seu tempo. A ontologia não nasce de um ímpeto
ou um arroubo intelectual de Lukács, né? Ou de um voluntarismo, ou de um subjetivismo, né? A ontologia, ela brota da necessidade de Lukács compreender os problemas da atualidade, os problemas da sociedade, né? Lukács, ele foi um revolucionário. Lukács foi comunista até o fim da vida. Defendia a emancipação dos trabalhadores, por conseguinte, a emancipação da sociedade, a emancipação da exploração do trabalho, da propriedade privada, das alienações. Então, a ontologia é uma busca teórico-filosófica para compreender como o ser surge, se desenvolve, se desdobra, e as possibilidades de transformação que ele pode operar. Daí que, por exemplo, a revolução, à luz das questões ontológicas em Lukács, se constitui como uma possibilidade objetiva. A revolução é um processo que é possível de acontecer, né? Portanto, é do âmbito das relações humanas, né? Portanto, a ontologia ela surge dessa necessidade de Lukács dar uma resposta aos problemas do seu tempo, ao debate metodológico, né? O conhecimento é uma coisa em disputa. Há teorias e teorias. Os pós-modernos, os pós-estruturalistas, os fenomenólogos, os metodólogos, né? Todas essas correntes de pensamento, vamos dizer assim, elas dão uma resposta para a realidade, elas disputam o significado do real, né? E aí elas orientam o comportamento das pessoas. Nenhuma ideologia é ingênua. Ela quer guiar condutas. A teoria também é assim, não há teoria neutra, né? Então, o que acontece? A ontologia também, o Lukács está dando uma resposta ao debate científico do seu tempo. Enfim, o que é a realidade? De onde surge o homem? Como ele se desenvolve? A religião tem explicação, a fenomenologia tem uma. Aí Lukács vai lá e dizer que tem uma explicação ontológica para a gênese e o desenvolvimento do homem, né? E isso pode ser explicado a partir de categorias ontológicas, né? Que explicitam as determinações constitutivas do ser social: trabalho, cultura, linguagem, cooperação, ética, estética, direito, tudo isso. É um complexo de complexos. E aí, quando você compreende como as coisas funcionam, sua lógica intrínseca, suas contradições, fica mais fácil, vamos dizer assim, você estabelecer critérios para transformar a realidade. Programa político, atuação do partido, movimentos sociais. A ontologia está ligada a isso. Ela é uma resposta teórico-científica aos problemas do seu tempo. Como Marx, não basta compreender o mundo, é necessário transformá-lo, né? E aí, a ontologia se ancora nisso. Na minha humilde compreensão. O que é o renascimento do marxismo? É o marxismo autêntico. O que é o marxismo autêntico para Lukács? É o marxismo solidamente ancorado na dialética materialista, né? Que refuta o materialismo vulgar, o idealismo subjetivo, né? O idealismo objetivo, e propõe uma nova ciência, um novo estatuto. Concordo com Chazin. O Marx, ele fundou um novo estatuto científico. Assim como, por exemplo, nós temos a filosofia clássica, a filosofia alemã, o idealismo, né? Nós temos o materialismo histórico, a dialética materialista, como um novo padrão científico que difere de todos os outros. Em que sentido? É uma reflexão radical que visa transformar radicalmente a realidade. Por isso que tem um sentido de programa. José Paulo Neto diz, né? E assim, o marxismo se fundamenta em 3 eixos fundamentais. Certo? É o quê? A teoria do valor, né? O método dialético e a perspectiva da revolução. Isso é fundamental. Enfim, é isso.